Meu irmão, o filho de ouro, tinha uma bolsa integral em uma universidade prestigiada, até que eu o peguei machucando a namorada e liguei para a polícia. No dia seguinte, meus pais me expulsaram de casa, dizendo que eu sempre fui um fracassado invejoso. Xavier era o quarterback estrela e conseguiu uma bolsa integral para a Universidade do Alabama para que pudesse ver nossos primos. Todos em nossa cidade amavam o menino de ouro deles, enquanto eu vivia em sua sombra. Acho que meus pais sabiam que eu estava me sentindo sozinho, então eles me contavam toda vez que Xavier fazia algo errado. Uma vez ele jogou meu Xbox escada abaixo e pulou em cima dele. Ou quando me deu um olho roxo por acidente durante um treino. A resposta era sempre a mesma: pare de ser sensível. Você vai arruinar a carreira dele. Mas, na semana passada, entrei e vi algo que não podia ignorar. Cheguei mais cedo da escola com enxaqueca e ouvi gritos do quarto de Xavier. A namorada dele, Hallie, estava soluçando, implorando para ele parar. Abri uma fresta na porta e vi Xavier com Hallie, prensada contra a parede do quarto, com a mão em volta do pescoço dela. Mas não do jeito bom. Ela estava chorando, implorando para ele soltar. Sem pensar, gravei tudo no meu celular e liguei para a polícia. Xavier foi preso naquela noite e liberado sob fiança pela manhã. Na manhã seguinte, acordei com o som de toda a minha família jogando todos os meus pertences em sacos de lixo. Você destruiu esta família! Minha mãe gritou. Você tem noção do que fez com o futuro dele? Com o nosso futuro? Meu pai apenas ficou lá, frio como gelo. Você tem 1 hora para sair. Você não é mais nosso filho. Não sei por que tentei argumentar com ele, mas tentei. Esta não é a primeira vez que Xavier machuca a Hallie. Minha mãe se irritou. Ela é uma interesseira e você ajudou a arruiná-lo. Então lá estava eu, sentado do lado de fora, com meus sacos de lixo cheios de coisas, sem ter para onde ir. Quando recebi uma ligação, era a Alicia, a irmã mais velha de Hallie. Acontece que ela tinha ouvido falar do boletim de ocorrência e queria saber quanta informação eu tinha. Mas eu estava chorando demais para conseguir falar. Acho que ela percebeu que eu fui expulso, porque me disse para apenas enviar minha localização. 20 minutos depois, ela chegou em seu Toyota Corolla surrado. O caminho foi silencioso até chegarmos ao seu apartamento. No segundo em que entramos pela porta, Alicia desabou completamente. Perdeu o controle. Ela se sentou no sofá e abraçou uma almofada com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, ela repetiu quase 100 vezes. Hallie nunca me disse o quão ruim estava. Eu deveria saber. Eu deveria tê-la protegido. Eu fiquei lá, ainda agarrado aos meus sacos de lixo sem saber o que dizer. Lá estava eu, sem teto aos 17 anos, assistindo a uma mulher adulta desmoronar por causa da irmã. Foi quando o celular dela tocou e Alicia colocou no viva voz. Era Hallie. Ele não para de me mandar mensagens. A voz de Hallie estava tremendo. Ele disse que se eu não retirar as queixas, ele vai vazar nossos vídeos. Os privados. O rosto de Alicia ficou branco. Ele o quê? Ele já me mandou 15 mensagens. Os pais dele devem ter devolvido o celular para ele. Ele diz... A voz de Hallie falhou. Ele diz que sabe onde você mora. E ele sabe que provavelmente estou aí. Meu sangue gelou. Alicia olhou para mim depois de volta para o telefone. Me escute. O irmão dele gravou ele te atacando. Nós temos provas. Houve silêncio do outro lado. Então Hallie sussurrou. Ele tem um vídeo? Eu finalmente falei. Sim, a coisa toda. Ele te enforcando, você implorando para ele parar. Tudo. Alicia se levantou, andando de um lado para o outro em seu pequeno apartamento. O advogado sempre disse que precisava de alguém de dentro de uma dessas famílias. Alguém que pudesse provar que os pais sabiam. Ela parou e me encarou. O que mais você sabe sobre o Xavier? Sobre o que seus pais encobriram. Pensei em todas as vezes que as coisas foram jogadas para debaixo do tapete. As festas onde as garotas saíam chorando. Os cheques que minha mãe assinava e que ela achava que eu não via. Os telefonemas abafados com advogados. Tudo, eu disse. Eu sei de tudo. Alicia pegou seu laptop. Então nós vamos enterrá-los. Todos eles. Eu sorri. Os dedos de Alicia voavam pelo teclado enquanto eu estava sentado ali, tentando processar tudo. O apartamento era pequeno, apenas um estúdio com uma pequena cozinha. Mas parecia mais seguro do que qualquer lugar em que eu estive em anos. Ela abriu pasta após pasta em seu laptop, cada uma rotulada com datas que remontavam a 2 anos. Eu venho coletando evidências desde que minha melhor amiga, Sarah, foi agredida por outro jogador do time. Ela explicou, clicando nos arquivos. A escola enterrou o caso. O mesmo escritório de advocacia que seus pais usam. Meu celular vibrava constantemente. Finalmente olhei para a tela.
Dezenas de mensagens dos colegas de time de Xavier. Dedo duro. Arruinador de carreiras. Você está morto para nós. Uma mensagem do nosso colega de time, Marcos, me chamou a atenção. Ele havia digitado acidentalmente. Diga a Sarah que sabemos que ela falou também, antes de apagar. Mas eu já tinha tirado um print. Eles estão ameaçando outras garotas, mostrei a Alicia, e ela imediatamente salvou a captura de tela em sua pasta de evidências. A porta do apartamento tremeu e nós dois congelamos. Então veio a batida. 3 pancadas pesadas que fizeram as paredes tremerem. Alicia pegou um taco de beisebol de trás da porta, enquanto eu gravava com meu celular. Ela olhou pelo olho mágico e relaxou um pouco. Era Hallie! Alicia abriu a porta e Hallie entrou tropeçando. Mesmo na iluminação fraca do apartamento, eu podia ver hematomas frescos se formando em seu pescoço, mais escuros do que os de quando eu o surpreendi. Ela estava tremendo. Ele foi ao meu dormitório, ela sussurrou. A segurança o deixou entrar. Todos o amam lá também. Alicia ajudou a irmã a se sentar no sofá. Notei como Hallie continuava tocando sua barriga, um gesto protetor que parecia inconsciente. Ela me pegou olhando e rapidamente baixou a mão. Precisamos levar você a um hospital, disse Alicia, já pegando as chaves. Não, a resposta de Hallie foi imediata. Eles vão chamar de briga doméstica. Vão fazer o caso desaparecer como sempre fazem. A enfermeira-chefe estudou com a mãe de Xavier. Meu telefone tocou e o número da minha mãe apareceu. Contra meu bom senso, atendi. Você tem uma chance para consertar isso, disse ela sem me cumprimentar. Volte para casa e diga à polícia que você se enganou sobre o que viu e nós esqueceremos que isso aconteceu. Eu tenho em vídeo, mãe, eu disse. Silêncio. Então, ela continuou, a voz cortante. Nós já trocamos as fechaduras. E os códigos de segurança também. Nem pense em tentar voltar para pegar sua certidão de nascimento ou seus documentos. Você queria destruir esta família, parabéns. A ligação caiu. Eu encarei o telefone. A realidade me atingindo. Eu não conseguiria um emprego sem esses documentos. Não poderia me inscrever na faculdade. Não poderia fazer nada. Eles estão tentando fazer você desaparecer, disse Alicia em voz baixa. Fazer com que você não consiga funcionar na sociedade sem eles. Ela virou o laptop em minha direção. Mas eu conheço pessoas. Minha advogada de contato, Rebecca Shen. Ela perdeu a filha para a violência de atletas em outra escola e ela luta nesses casos há anos. Pensei em todas as coisas que vi ao longo dos anos. As conversas tarde da noite que eu ouvi. Eu tenho mais provas, admiti. No meu celular, vídeos que gravei pela fresta da porta do meu quarto. Meus pais. Eles pagaram as vítimas de Xavier várias vezes. Os olhos de Alicia se arregalaram. Você tem vídeos dos pagamentos? Eu assenti, abrindo minha pasta oculta. 3 vídeos diferentes. 3 garotas diferentes. 3 cheques diferentes. A voz da minha mãe, clara em cada um. Isso deve cobrir seus problemas, mas você entende que não pode falar sobre isso com ninguém. Alicia suspirou. Isso muda tudo. Isso prova um padrão. Prova que eles sabiam. O telefone de Hallie vibrou. E de novo, e de novo. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu. Ele está usando os celulares dos colegas de time. Um número diferente a cada vez, então não consigo bloqueá-los. Ela nos mostrou as mensagens, ameaças, descrições do que ele faria se ela não retirasse as queixas. Fotos dela andando para a aula naquela manhã. Ele está em liberdade sob fiança, eu disse. Isso viola a ordem de restrição. Alicia já estava tirando prints de tudo. O filho do juiz joga futebol com ele. Quer apostar o quão a sério eles levarão as violações? Um alerta de notícias apareceu no meu celular. Notícias locais. Cliquei e meu estômago revirou. Lá estava a foto do meu anuário ao lado da manchete. Ciúmes de adolescente local, ameaça futuro de atleta estrela. O artigo me pintava como um garoto problemático, com ciúmes do irmão bem-sucedido. Citava meus pais extensivamente sobre meu histórico de mau comportamento e necessidade de atenção. Tudo mentira. Eles deram uma entrevista exclusiva e eu disse, entorpecido. Estão destruindo minha reputação antes mesmo do julgamento. Alicia fechou o laptop com força. Então precisamos agir rápido. Rebecca pode nos encontrar amanhã, mas esta noite vamos organizar tudo. Cada prova, cada ameaça, cada acobertamento. Pensei no meu fundo para a faculdade. A conta que meus avós abriram para mim. Preciso verificar minha conta bancária, eu disse abrindo o aplicativo. A tela carregou. Saldo 0. Eles esvaziaram, sussurrei.
US$ 18.000, sumiram. Quando? Alicia perguntou, olhando por cima do meu ombro. Verifiquei o histórico de transações. Múltiplos saques nos últimos 2 anos. Todos para o mesmo escritório de advocacia. Eles estavam usando o meu dinheiro da faculdade para pagar as vítimas de Xavier. De repente, Hallie levantou com a mão na boca e correu para o banheiro. Nós a ouvimos vomitando. Alicia e eu trocamos olhares. Hallie? Alicia chamou através da porta. Você está bem? A porta se abriu lentamente. Hallie estava ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou grávida, ela sussurrou. 8 semanas. Não contei a ninguém. Eu não consigo lidar com isso agora. O ar pareceu ter sido sugado da sala. Isso mudava tudo. O perigo que Xavier representava. A urgência de obter proteção. Tudo. Alicia puxou a irmã para um abraço. Nós vamos proteger você. Vocês dois. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Aqui é o treinador Williams. A voz era amigável. Amigável demais. Ouvi sobre sua situação, filho. Por que não passa no meu escritório amanhã? Acho que posso ajudar a resolver todo esse mal-entendido. Silêncio. Bolsa integral para qualquer universidade que você quiser. Só preciso que você se lembre das coisas de forma diferente. Eu tenho em vídeo, treinador. O tom dele mudou instantaneamente. Sabe, seu amigo Mike mora na Rua Elm, não é? E aquela garota com quem você estuda, Sarah. Uma gracinha. Seria uma pena se eles se envolvessem em toda essa confusão. A ameaça era clara. Desliguei. Ele ameaçou meus amigos, eu disse a Alicia. Ele sabe onde eles moram. Ela já estava digitando. Documente tudo. Cada ligação, cada ameaça. Rebecca diz que os federais estão começando a olhar para esses casos como crime organizado. Acusações rico. Isso pode ser maior do que apenas seu irmão. Na manhã seguinte, acordei no sofá de Alicia com o som de sirenes. Pela janela pude ver carros de polícia. Meu coração disparou até perceber que eles estavam passando, não parando. Alicia já estava acordada ao telefone. Sim, policial. Ele está aqui. E não, ele não está desaparecido. Ele não é perigoso. Ela desligou. Seus pais registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento, alegando que você é mentalmente instável e perigoso. Há um alerta geral para a polícia. Mas estou bem aqui, eu disse. Estou bem. Eles estão tentando fazer com que te peguem, ela disse. E te coloquem em uma internação psiquiátrica. Desacreditá-lo antes do julgamento. Ela me entregou um café. Precisamos ser mais espertos. Meu telefone mostrou uma notificação do meu banco. Conta congelada por suspeita de fraude. Os R$ 243 que consegui economizar do meu trabalho de meio período estavam agora inacessíveis. Eles estão cortando todas as saídas, eu disse. Uma batida na porta fez todos nós congelarmos. Alicia olhou pelo olho mágico. Não a reconheço. É a senhora Martinez, eu disse, reconhecendo a voz. Minha conselheira escolar. Alicia abriu a porta cautelosamente. A senhora Martinez entrou, olhando por cima do ombro. Ela colocou um envelope em minhas mãos. Seu histórico escolar, ela sussurrou. Você vai precisar. E... Ela fez uma pausa, a dor transparecendo em seu rosto. Minha filha, 3 anos atrás. Mesmo time. Tentei denunciar, mas me transferiram para outra escola e ameaçaram meu emprego. Ela apertou minha mão. Tenha cuidado. Seja esperto. Mas não desista. Ela saiu tão rápido quanto chegou. O telefone de Hallie acendeu com uma notificação do Instagram. Ela abriu e ofegou. Xavier havia postado um story. Ele em uma festa, copo vermelho na mão, cercado por colegas de time. A marcação de local mostrava que ele estava na casa do quarterback, postado há 10 minutos. Ele está violando a fiança de novo, eu disse. Bebendo, festejando. A polícia não vai se importar, Alicia disse amargamente. Vão dizer que não podem confirmar se é atual. Pode ser uma foto antiga. Passamos a manhã organizando as provas. O vídeo da agressão. Prints de centenas de ameaças. Os vídeos dos pagamentos. 3 anos de acobertamentos documentados em detalhes. Alicia criou backups criptografados de tudo. Precisamos comer, disse ela finalmente. Tem uma lanchonete na rua de baixo. A caminhada foi tensa. Mantive meu capuz levantado, paranoico em ser reconhecido. A lanchonete estava quase vazia quando chegamos. O dono ergueu os olhos quando entramos, seu rosto endurecendo ao me ver. Não servimos gente como você aqui, disse ele secamente. Gente como eu? Dedos duros, ratos, garotos que destroem boas famílias. O filho dele estava no time de futebol, claro. Fora daqui.
Nós nos viramos para sair. Ao passarmos pela cozinha, uma garçonete saiu pela porta dos fundos. Ela colocou um sanduíche embrulhado em minhas mãos. Nem todo mundo acredita neles, ela sussurrou, e depois desapareceu de volta para dentro. Enquanto voltávamos, o telefone de Alicia tocou. Rebecca? Sim, podemos te encontrar agora. 20 minutos depois, Rebecca Chen chegou ao apartamento carregando caixas. Ela era mais jovem do que eu esperava, com olhos perspicazes que não perdiam nada. Ela colocou as caixas na mesa e as abriu. Arquivos. Dezenas deles. 5 estados, disse ela. 12 escolas. Todas envolvendo atletas famosos. Todos os casos acobertados da mesma maneira. Ela olhou para mim. Mas você é o primeiro informante de dentro disposto a testemunhar. O primeiro com evidência em vídeo dos pagamentos. Nós mostramos tudo a ela. Ela tomou notas, fez perguntas, sua expressão se tornando mais séria a cada prova. Isso é rico, ela confirmou. Conspiração organizada para acobertar crimes. Os subornos, as ameaças, a manipulação da mídia. Tudo faz parte de um padrão. O celular de Alicia vibrou. O pagamento do aluguel dela havia sido recusado. O cheque voltou. Não entendo, eu tinha dinheiro suficiente. Outra batida na porta. Desta vez era uma mulher mais velha. Hallie ofegou. Vovó! A mulher entrou, parecendo frágil, mas determinada. Ela colocou o dinheiro nas mãos de Alicia. Para o aluguel, disse ela simplesmente. Então, para Hallie. Seu pai está errado. O que aquele garoto fez com você não está certo. Não vou deixar que eles te silenciem. Até a família de Hallie estava dividida. Naquela noite, o cansaço estava se instalando quando algo atravessou a janela. Um tijolo com um bilhete preso por um elástico. Alicia desdobrou o papel com cuidado. Retire as queixas ou morra. Eu encarei a caligrafia. Meu sangue gelou. Eu a tinha visto 1000 vezes em cartões de aniversário, autorizações, bilhetes. Essa é a caligrafia da minha mãe, eu disse. Alicia tirou fotos de tudo. O tijolo, o bilhete, a janela quebrada. Sua própria mãe, disse ela em voz baixa. Eu sinto muito. Como se fosse combinado, houve batidas fortes na porta. Polícia! Verificação de bem-estar! Alicia pegou o celular, começando a gravar. Não abra, ela sussurrou. Eles precisam de um mandado. Temos relatos de um menor mentalmente instável neste endereço, um policial gritou. Precisamos garantir a segurança de todos. Ele está bem, Alicia respondeu. Ele está seguro. Você pode vê-lo pela janela se estiver preocupado. Eu me posicionei onde eles podiam me ver através da janela quebrada. Mãos visíveis. Os policiais tentaram a maçaneta. Estava trancada. Eles forçaram mais. Vocês precisam de um mandado para entrar, disse Alicia firmemente, ainda gravando. Eles continuaram tentando forçar a entrada por vários minutos, enquanto Alicia filmava tudo. Finalmente, um supervisor deve tê-los mandado parar, porque eles foram embora, mas não antes de um deles murmurar sobre voltar com a papelada. Sentamos no apartamento escuro, o vidro da janela quebrada brilhando no chão. 3 adolescentes e uma advogada contra a estrutura de poder de uma cidade inteira. Amanhã protocolamos as acusações federais, disse Rebecca. Uma vez que esteja no sistema federal, as conexões locais não importarão tanto. Hallie tocou sua barriga novamente. Estaremos seguros até lá? Ninguém respondeu. Todos nós sabíamos a verdade. Não estávamos seguros. Não estaríamos seguros até que isso acabasse. Mas também sabíamos que não poderíamos parar agora. Olhei para o meu celular. Mais ameaças, mais ódio. Minha vida inteira destruída em menos de 48 horas. Mas então olhei para as pastas de evidências. Os vídeos, a prova. Eles haviam tirado tudo de mim. Minha família, minha casa, meu futuro. Mas cometeram um erro. Eles me deixaram sem nada a perder. Na manhã seguinte à tentativa de invasão da polícia, acordei e encontrei Alicia já em seu laptop, pesquisando sobre software de detecção de deepfake. Meu celular mostrava 17 chamadas perdidas de números desconhecidos. Cada correio de voz continha variações da mesma mensagem. Colegas de time me dizendo para retirar minha declaração ou enfrentar as consequências. Rebecca Chen chegou às 7 em ponto com uma promotora federal chamada Sarah Coleman. A presença de Coleman mudou a atmosfera imediatamente. Ela examinou nossas evidências com a precisão de alguém que já viu muitos acobertamentos falharem. Sua avaliação foi direta. Tínhamos o suficiente para acusações federais, mas a corrupção local era mais profunda do que imaginávamos. Enquanto elas traçavam a estratégia, notei movimento do lado de fora. Uma van estava estacionada do outro lado da rua desde o amanhecer. Pela janela quebrada, pude distinguir alguém com uma câmera.
Meus pais haviam contratado um investigador particular para documentar cada movimento meu. O enjoo matinal de Hallie bateu forte. Entre as idas ao banheiro, ela nos mostrou novas mensagens de Xavier. Ele encontrou maneiras de contornar a ordem de restrição, criando chats em grupo com colegas de time, adicionando-a e, em seguida, removendo todos, exceto ele. As mensagens continham ameaças detalhadas sobre o que aconteceria se ela testemunhasse. A senhora Martinez ligou de um celular descartável. Ela havia descoberto algo nos antigos arquivos disciplinares da escola. Reclamações sobre Xavier que datavam do ensino fundamental. Cada uma delas desaparecia misteriosamente do sistema após as reuniões de pais e mestres. Ela havia feito cópias antes que pudessem sumir novamente. Os vídeos de deepfake começaram a aparecer online por volta do meio-dia. Meu rosto sobreposto em corpos cometendo vários atos. A tecnologia era amadora, mas eficaz o suficiente para se espalhar pelos grupos de mídia social da nossa cidade. Os comentários choviam, me chamando de instável, perigoso, carente de atenção. Meus pais deram entrevistas a 3 veículos de notícias diferentes, cada vez escalando suas alegações sobre meus supostos problemas de saúde mental. Alicia descobriu um dispositivo de rastreamento em seu carro enquanto verificava o óleo. O investigador particular havia sido descuidado. Documentamos, adicionando à nossa crescente pilha de evidências de assédio. Rebecca fez ligações para colegas, construindo uma rede de apoio fora do alcance de nossa cidade. O treinador Williams apareceu no complexo de apartamentos conversando com os vizinhos. Pelas paredes finas, nós o ouvimos espalhando rumores sobre atividades com entorpecentes, sugerindo que as pessoas deveriam relatar qualquer comportamento suspeito. Em poucas horas, alguém ligou com uma denúncia anônima sobre vendas ilegais. A polícia chegou com uma velocidade notável. Desta vez, eles tinham um mandado. Coleman nos interceptou na porta. Suas credenciais federais os paralisaram. Ela examinou o mandado, obtido com base em uma denúncia anônima, sem evidências corroborativas. O juiz que o assinou era o mesmo cujo filho jogava futebol com Xavier. Coleman fez algumas ligações. A busca foi cancelada, mas a mensagem era clara. Eles poderiam transformar nossas vidas em um inferno por meios legais. Marcos apareceu naquela noite. O melhor amigo de Xavier parou em nossa porta, tremendo. Ele não conseguia me encarar enquanto entregava um pendrive. Murmurou algo sobre não conseguir mais viver consigo mesmo e depois foi embora antes que pudéssemos responder. O pendrive continha dezenas de vídeos, os troféus de Xavier de suas conquistas, alguns mostrando claramente garotas inconscientes. Assistimos horrorizados enquanto a evidência revelava um padrão que se estendia por anos. Meus pais apareciam em vários vídeos, instruindo Xavier sobre o que dizer se as garotas reclamassem. Em um deles, minha mãe entregava dinheiro a uma adolescente chorando enquanto meu pai explicava a importância de proteger o nome da família. O estresse provocou cólicas em Hallie que nos fizeram correr para o pronto-socorro. O médico, felizmente não conectado ao programa de futebol, documentou tudo. Os hematomas, as complicações induzidas pelo estresse, um padrão de lesões em seu histórico médico que pintava um quadro claro de abuso a longo prazo. Enquanto estávamos no hospital, Alicia recebeu um aviso de despejo. Seu locador havia subitamente descoberto violações de contrato que não existiam. A caligrafia no aviso combinava com outros documentos. Alguém estava coordenando uma campanha sistemática para nos isolar. De volta ao apartamento, encontramos o carro de Marcos ainda no estacionamento. Ele havia deixado um bilhete no para-brisa. Uma confissão sobre ter permanecido em silêncio, enquanto Xavier machucava garota após garota. Um pedido de desculpas a todas as vítimas que ele poderia ter, salvo se tivesse falado antes. Seu celular, deixado no banco do motorista, continha conversas de texto mostrando como o time coordenava seus acobertamentos. Na manhã seguinte, Marcos foi encontrado em seu apartamento. A causa oficial foi que ele tirou sua vida. Mas o momento parecia conveniente demais. Seu bilhete se tornou evidência. Sua morte se tornou motivação. 7 vítimas entraram em contato com Rebecca naquele dia, encorajadas pelo último ato de coragem de Marcos. Minha avó ligou chorando. Meus pais disseram a toda a família que eu estava tendo um surto psicótico, que eu havia fabricado evidências por ciúmes. Ela queria acreditar em mim, mas não sabia o que pensar. A tática de isolamento estava funcionando. Xavier violou a fiança novamente, aparecendo no local de trabalho de Hallie. As câmeras de segurança registraram tudo, mas ele alegou que estava apenas pegando um café e não sabia que ela trabalhava lá. O juiz lhe deu um aviso. Nada mais. A investigação de Coleman revelou registros financeiros que tornaram nosso caso mais forte.
Meus pais haviam estruturado pagamentos através de seus negócios, registrando os acordos com as vítimas como taxas de consultoria, fraude fiscal somada à conspiração. A casa em que viviam havia sido refinanciada 3 vezes para pagar pelos problemas de Xavier. A empresa de relações públicas que meus pais contrataram iniciou uma campanha nas redes sociais. A hashtag Estamos com o Xavier se tornou tendência local. Eles o pintaram como um jovem problemático, lidando com vício, buscando ajuda para seus problemas, nunca especificando que tipo de vício. A saúde mental se tornou o escudo deles. Minha suposta instabilidade, a espada deles. O pai de Halle ligou, exigindo que ela voltasse para casa. Ele viu a campanha nas redes sociais e acreditou. Sua filha estava arruinando a vida de um bom rapaz por um mal-entendido. Mesmo depois de ver os hematomas dela, ele insistiu. Meninos serão meninos. A traição quebrou algo em Halle que o abuso não havia conseguido tocar. Rebecca protocolou as acusações federais de Rico. A entrada do tribunal estava lotada de mídia e manifestantes. Metade da cidade nos via como heróis. A outra metade como vilões, destruindo seus sonhos de campeonato. Entramos por uma porta lateral, mas os apoiadores de Xavier nos encontraram de qualquer maneira. O confronto foi breve, mas violento. O próprio Xavier deu o primeiro soco, quebrando 2 das minhas costelas antes que a equipe de segurança de Coleman interviesse. Tudo foi capturado pelas câmeras. Sua fiança foi revogada, mas apenas temporariamente. Outro juiz, outra conexão, outra liberação. O hospital se tornou familiar demais. As enfermeiras sussurravam suas próprias histórias. Uma mencionou Xavier quebrando o braço de sua filha no primeiro ano. Outra falou sobre queixas que desapareceram. O padrão estava em toda parte, uma vez que as pessoas começaram a procurar. A equipe de Coleman fez uma busca na casa dos meus pais. O cofre escondido no escritório do meu pai continha registros meticulosos. Cada suborno, cada acobertamento, cada garota silenciada com dinheiro que deveria ter sido para minha educação. Eles vinham gerenciando a violência de Xavier desde que ele tinha 13 anos. A reunião do conselho escolar explodiu em caos quando os pais exigiram respostas. Quantas vítimas? Quantos acobertamentos? Quantos futuros destruídos para proteger um menino de ouro? O superintendente renunciou em vez de responder às perguntas. O treinador tirou uma licença médica repentina. Halle perdeu o bebê durante o estresse da preparação de seu depoimento. Xavier, de alguma forma, descobriu e mandou uma mensagem para um colega de time dizendo que o problema se resolveu sozinho. O print viralizou em horas. A opinião pública começou a mudar à medida que as pessoas viam sua verdadeira natureza. A Universidade do Alabama revogou formalmente sua bolsa de estudos. Outras escolas retiraram silenciosamente o interesse. Os olheiros da NFL que estavam circulando desapareceram da noite para o dia. Seu futuro no futebol evaporou. E meus pais me culparam por tudo. O casamento deles explodiu publicamente do lado de fora do Tribunal Federal. Minha mãe gritou com meu pai por ter criado um monstro. Ele respondeu revelando os casos dela com patrocinadores do time que ajudaram a acobertar os crimes de Xavier. A roupa suja deles foi lavada para todos verem. O contador, porém, encontrou mais. Dinheiro de patrocinadores canalizado através de empresas de fachada. Famílias de jogadores pagas para ficarem quietas sobre lesões durante os treinos. Todo um ecossistema de corrupção com Xavier no centro. O caso federal se expandiu para além da minha família. A senhora Davis, minha professora de inglês, ofereceu seu quarto de hóspedes. O conselho escolar ameaçou seu emprego se ela me ajudasse. Ela me acolheu mesmo assim, dizendo que algumas coisas importam mais do que salários. Sua coragem inspirou outros a se manifestarem. A documentarista chegou de Nova York. Ela vinha acompanhando casos semelhantes em todo o país. Nossa história se encaixava em um padrão. Atletas de ouro protegidos a qualquer custo. Ela queria contá-la da maneira certa, com as vítimas controlando a narrativa. Nós concordamos, na esperança de que pudesse ajudar outros. Xavier postou um manifesto online antes que seu advogado pudesse detê-lo. Ele culpava as mulheres por arruinarem o futuro dos homens. Nomeava alvos específicos para a retaliação. O FBI adicionou acusações de ameaça terrorista à sua lista crescente. Seus apoiadores chamaram de liberdade de expressão. Suas vítimas chamaram de evidência. Os bens dos meus pais foram congelados por ordem federal. A casa comprada com dinheiro sujo, os carros pagos com silêncio. Tudo o que eles construíram nas costas das vítimas de Xavier desmoronou. Eles contrataram defensores públicos quando seu advogado os abandonou por falta de pagamento. A investigação de Coleman se espalhou para outras escolas. O mesmo escritório de advocacia, as mesmas táticas, as mesmas vidas destruídas. Nosso caso se tornou um modelo para desmantelar esquemas de proteção atlética.
O que começou com um vídeo se tornou uma investigação federal abrangendo vários estados. A professora do ensino fundamental, que primeiro denunciou a violência de Xavier, se apresentou. Ela havia sido transferida, ameaçada, silenciada, mas guardou cópias de tudo. A evidência dela mostrou que o padrão começou ainda mais cedo do que pensávamos. Hallie iniciou uma terapia intensiva. A instituição psiquiátrica era especializada em recuperação de traumas. Seu testemunho seria feito por videoconferência, para proteger seu frágil estado mental. Mesmo quebrada, ela estava determinada a ver a justiça ser feita. A cidade se dividiu completamente. Os comércios tomaram partido. A lanchonete que havia me recusado o serviço perdeu metade de seus clientes. A garçonete que me ajudou iniciou um fundo de apoio para as vítimas. Linhas foram traçadas que nunca se curariam completamente. Mas atletas foram presos à medida que a investigação se ampliava. A cultura de proteção se mostrava profunda. Cada prisão trazia novas vítimas à tona. Os números se tornaram assustadores. Quantas garotas sofreram em silêncio pela glória das luzes de sexta à noite? Comecei a estudar para o meu supletivo, GED, na cozinha da Sra. Davis. A faculdade parecia impossível agora, mas a educação ainda importava. Alice ajudou com as inscrições para faculdades longe daqui, lugares onde meu nome não significava nada, onde eu poderia recomeçar. A data do julgamento federal foi marcada. Xavier enfrentava 25 anos. Meus pais, 10 cada um por conspiração. O treinador, os patrocinadores, toda a rede enfrentaria a justiça. Mas a justiça parecia vazia em comparação com o que todos nós perdemos. Alicia iniciou o processo de adoção. Aos 21 anos, ela mal era uma adulta, mas queria fornecer estabilidade legal para o julgamento. Uma família de verdade, para substituir aquela que me jogou fora. A papelada parecia esperança. Minha última visita à casa da família foi para coletar pertences da caçamba de lixo. Álbuns de fotos. A colcha da minha avó. Coisas que meus pais descartaram junto comigo. Os vizinhos assistiam das janelas, mas ninguém falou nada. A casa do menino de ouro havia se tornado uma cena de crime. As ameaças continuaram, mas pareciam mais vazias agora. O sistema de apoio de Xavier desmoronou à medida que mais evidências surgiam. Seus colegas de time se distanciaram quando os olheiros da NFL colocaram todo o programa na lista negra. Seus futuros foram ofuscados pela associação com os crimes dele. Rebecca Chain anunciou sua candidatura para Procuradora-Geral do Estado. Sua plataforma se concentrava em reformar como os programas atléticos lidam com alegações de agressão. Nosso caso lhe deu o perfil para fazer uma mudança real. Às vezes a justiça vem de formas inesperadas. Na noite anterior à seleção do júri, eu estava na cozinha da Sra. Davis estudando para o meu supletivo. Alicia mandava atualizações do escritório do advogado. Hallie enviou uma mensagem da clínica. Apenas um emoji de coração, mas significava tudo. Nós sobrevivemos até aqui. O amanhã traria novos desafios. Testemunho, interrogatório, reviver o trauma para estranhos julgarem. Mas esta noite, eu tinha um lugar seguro para dormir. Pessoas que acreditavam em mim. Evidências que falariam por todas as vozes silenciadas. Eles haviam tirado minha família, minha casa, meu futuro como eu o conhecia. Mas eles me deram outra coisa. A chance de impedi-los de fazer isso com qualquer outra pessoa. E isso valia tudo o que eu perdi. O tribunal estava lotado quando entrei para a sentença. Coleman havia me preparado para este momento, mas ver Xavier em um macacão laranja ainda me atingiu de forma diferente. O juiz leu as acusações metodicamente enquanto eu estava sentado entre Alicia e a Sra. Davis. 25 anos. O martelo bateu com finalidade. A reação de Xavier foi imediata. Ele se lançou em minha direção, gritando ameaças sobre o que faria quando saísse. Os oficiais o contiveram, enquanto o juiz adicionava mais 5 anos pela explosão. Meus pais sentaram na última fila, seus rostos vazios. Ambos fizeram acordos judiciais. 10 anos cada por conspiração e fraude fiscal. Do lado de fora do tribunal, os repórteres se aglomeraram. Coleman nos guiou para um carro que nos esperava, enquanto Rebecca lidava com a mídia. Os processos civis começariam na próxima semana. A universidade já havia oferecido um acordo para não enfrentar o julgamento. 50 milhões a serem divididos entre 12 vítimas confirmadas. Dinheiro não podia curar o trauma, mas podia pagar por terapia e recomeços. O caminho de volta para a casa da Sra. Davis foi silencioso. Eu vi as ruas familiares passarem, sabendo que partiria em breve. A bolsa de estudos de um grupo de defesa cobriria as mensalidades em uma pequena faculdade a 3 estados de distância. Um lugar onde meu nome não significava nada, onde eu poderia ser apenas mais um calouro. Naquela noite, passei pela casa da minha infância uma última vez. A placa de execução hipotecária já estava lá. Na garagem,
Havia uma caçamba cheia dos restos de nossa vida. Estacionei e saí, precisando ver se algo que valesse a pena salvar permanecia. Álbuns de fotos estavam espalhados entre móveis quebrados. A colcha da minha avó, aquela que ela fez quando eu nasci, estava enfiada entre sacos de lixo. Eu a puxei, sacudindo os detritos. A escola anunciou novas políticas na semana seguinte. Educação sobre consentimento obrigatória para todos os atletas. Sistemas de denúncia anônima. Eles nomearam o programa em homenagem a Marcos, cuja morte incentivou mais 7 vítimas a se manifestarem. Seus pais compareceram à dedicação. A dor deles se misturava com o orgulho de que o ato final de seu filho havia protegido outros. Mais prisões se seguiram à medida que a investigação de Coleman se expandia. 3 treinadores assistentes, 2 patrocinadores, o médico da equipe que falsificou relatórios médicos. As peças do dominó continuaram caindo. Fiz o exame do meu supletivo em uma sala silenciosa na faculdade comunitária. A fiscal, uma mulher mais velha que acompanhou o caso, apertou meu ombro quando terminei. 3 horas depois, os resultados chegaram. Aprovado com notas altas. A senhora Davis fez um bolo para comemorar, enquanto Alicia começava a me ajudar a fazer as malas para a faculdade. A documentarista me entrevistou ao longo de 3 dias. Ela me deixou revisar toda a filmagem, mantendo sua promessa de que as vítimas controlariam a narrativa. Hallie participou por vídeo da clínica de tratamento, sua voz mais forte do que esteve em meses. Minha mãe escreveu da prisão. 6 páginas de culpa e autopiedade. Eu li uma vez, depois devolvi sem abrir. A carta do meu pai chegou 1 semana depois, alegando inocência e anunciando seu plano de escrever um livro. Nenhuma editora o tocaria. Algumas pessoas nunca aprendem. A petição de adoção de Alicia foi aprovada no meu aniversário de 18 anos. O juiz, que uma vez protegeu Xavier, havia sido substituído por alguém que entendia famílias escolhidas. O tribunal estava quase vazio. Apenas nós, a senhora Davis e Rebecca. Quando o martelo bateu, eu finalmente tinha documentos legais com meu novo nome. Um recomeço em todos os sentidos. A cidade permaneceu dividida. Alguns comércios ainda exibiam a camisa de Xavier em suas vitrines. Outros iniciaram grupos de apoio a vítimas que se reuniam semanalmente. A lanchonete que me recusou o serviço fechou após perder muitos clientes. A garçonete que me ajudou abriu seu próprio café. 2 semanas antes de eu partir para a faculdade, a notícia chegou pelo escritório de Coleman. Xavier havia sido morto na prisão. Outro detento, cuja irmã havia sido agredida por um atleta anos atrás. Os guardas o encontraram em sua cela durante a contagem da manhã. Eu não senti nada, nem alívio nem tristeza. Apenas um reconhecimento vazio de que sua história havia terminado, enquanto a cura de suas vítimas continuava. Minha mãe foi libertada mais cedo por testemunhar contra meu pai. Ela tentou entrar em contato comigo através da minha avó, que relutantemente passou a mensagem. Eu concordei com um encontro em um local neutro. Ela passou 1 hora explicando como nada disso teria acontecido se eu tivesse lidado com as coisas em particular. Eu fui embora depois de 10 minutos. Hallie se formou no programa de tratamento e começou a trabalhar com uma ONG que apoia sobreviventes de agressão. Ela me enviou uma mensagem agradecendo por salvar sua vida. Lembrei a ela que ela se salvou ao prestar queixa. Mantivemos contato através de Alicia, construindo algo como amizade a partir do trauma compartilhado. O FBI expandiu sua investigação para mais escolas. Nosso caso se tornou um modelo para identificar e processar redes de proteção atlética. Rebecca Chain venceu sua eleição para Procuradora-Geral do Estado. Seu primeiro ato foi criar uma força-tarefa sobre responsabilidade atlética. Minha parte nesta história estava terminando. Outros a levariam adiante. Na noite anterior à partida para a faculdade, sentei-me na cozinha da senhora Davis uma última vez. Ela foi mais mãe para mim nesses últimos meses do que meus pais biológicos jamais foram. Alicia chegou com caixas e plástico bolha, pronta para me levar ao campus pela manhã. Passamos horas empacotando, compartilhando memórias de quão longe chegamos desde aquela noite com um tijolo na janela. Minha orientação de calouro incluiu sessões sobre sistemas de denúncia e recursos de apoio. Os outros estudantes não tinham ideia de quem eu era, e eu mantive assim. Apenas mais um jovem de 18 anos, tentando entender o dever de casa de estatística e a comida do refeitório. O anonimato parecia liberdade. 3 anos se passaram. Me formei em serviço social, com especialização em estudos jurídicos. Alicia me visitava mensalmente, trazendo notícias sobre o trabalho de advocacia de Hallie e os casos federais em andamento. Mais atletas foram condenados. Mais vítimas encontraram suas vozes. A faculdade de Direito pareceu inevitável. Especializei-me em conformidade com o título 9 e defesa de vítimas. Meu primeiro caso envolveu uma pequena faculdade acobertando agressões de seu time de basquete. Esporte diferente, mesmo padrão. O casamento foi pequeno.
Apenas 20 pessoas no quintal da Sra. Davis. Alicia me levou ao altar, enquanto Hallie estava do lado do noivo. Meus pais biológicos não foram convidados. Algumas pontes queimam por completo para serem reconstruídas. Anos se acumularam. Cada caso que eu pegava seguia padrões semelhantes. Meninos de ouro protegidos a qualquer custo. Vítimas silenciadas com dinheiro e ameaças. A ligação veio em uma terça-feira. A Suprema Corte havia concordado em ouvir os argumentos em um caso que desafiava a responsabilidade da universidade pela violência atlética. O advogado do autor me queria como coadvogado. Não pelo meu nome ou história, mas pela minha expertise em desmantelar esses sistemas. Eu aceitei. Diante dos juízes, pensei naquele garoto assustado de 17 anos com sacos de lixo cheios de pertences. Sobre Alice abrindo sua porta para um estranho. Sobre Marcos encontrando coragem tarde demais. Sobre Hallie, reconstruindo sua vida. Sobre todas as vítimas ainda esperando por justiça. Meu argumento foi preciso, fundamentado na lei e no precedente. A decisão veio meses depois. As universidades poderiam ser responsabilizadas por acobertamentos sistemáticos. Os programas atléticos enfrentariam consequências reais. Naquela noite, voei para casa para o anúncio. Alicia me encontrou no aeroporto. Seu cabelo agora grisalho, mas seu sorriso inalterado. Passamos pela minha antiga escola, onde o memorial de Marcos ficava ao lado de novas políticas que realmente protegiam os alunos. Passamos pelo tribunal onde tudo começou, pelo apartamento onde ela me deu abrigo quando eu não tinha nada. Naquela noite, sentei-me em sua sala de estar. Hallie apareceu com sua parceira e filha. Nós não falamos sobre o caso ou a decisão, ou os anos de dor que nos trouxeram até aqui. Apenas existimos juntos. Uma família forjada pelo trauma, mas definida pela sobrevivência. Meu telefone vibrava com parabéns de colegas e clientes. Eu o desliguei. O amanhã traria novos casos, novas vítimas precisando de ajuda. Esta noite era para as pessoas que estiveram ao meu lado, quando estar ao meu lado significava arriscar tudo. Olhando para Alicia e Hallie, percebi que a maior vitória não estava em nenhum tribunal. Estava em construir uma vida que valesse a pena viver, depois que tudo tentou nos destruir. A justiça nem sempre é dramática. Às vezes é a persistência silenciosa ao longo dos anos. Às vezes é simplesmente se recusar a deixá-los vencer, vivendo bem, apesar de seus piores esforços. Essa é a justiça que encontrei. E foi o suficiente. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.